E está começando mais um episódio do podcast Conta Aberta, para a gente falar um pouco de gestão, dinheiro e decisões do jeito que elas realmente acontecem nas empresas. Eu sou Danilo Prado Nogueira, serei o apresentador desse episódio, para vocês que querem construir negócios de verdade e querem tomar decisões mais conscientes no dia a dia. E hoje a conversa vai ser então para entender um pouco melhor sobre as informações de resultados das empresas. Isso quer dizer, você olha para o saldo da sua empresa e pensa, eu vendi bem esse mês, cadê o meu lucro? Ou pior, você vê o teu dinheiro entrando, mas ele desaparece feito mágica. E aí bate aquela sensação de que você está trabalhando demais, para no final das contas, pagar para ficar existindo praticamente. É duro ouvir isso, mas tem muitas empresas que operam no piloto automático financeiro. Você vende, paga as contas e torce para sobrar alguma coisa no final do mês. Se você já sentiu isso, ou sente quase todo mês, fica tranquilo porque você está longe de ser o único. A maior parte dos donos de negócio no Brasil não sabe ao certo se está de fato vendendo e tendo lucro. E isso acontece por um motivo muito específico. A maioria nunca mostrou como ler uma coisa chamada demonstrativo de resultado de exercício. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Um demonstrativo de resultados ele é um relatório que parece assustador pelo nome, mas que pode ser seu maior aliado para entender de forma simples se a sua empresa está gerando lucro de verdade ou só gerando dinheiro sem parar. Mas fica calmo. Aqui no Conta Aberta a gente não usa linguagem de contador nem se perde em planilha cheia de coluna que ninguém entende. O episódio de hoje ele vai ser um guia prático, direto ao ponto, feito para você que não é da área financeira, mas precisa enxergar o que está por trás dos números. A gente vai passar juntos por cada etapa do demonstrativo de resultados, com exemplos fáceis de entender, explicando o que realmente importa na sua realidade. No final, você vai ficar sabendo como usar essa ferramenta para tomar decisões melhores, evitar prejuízos e começar a trabalhar com mais previsibilidade. Então já pega seu café, ajusta o volume e bora começar. O que pouca gente fala e quase ninguém ensina é que crescer sem enxergar os números certos pode ser mais perigoso do que não crescer. Ter uma empresa que aumenta o faturamento e quebra no mesmo ano, porque quanto mais vende, mais gasta e, sem controle, vira um castelo de cartas. Um empreendedor comum cai numa armadilha silenciosa. Ele confunde vendas com lucro e dinheiro em conta com saúde financeira. E aí cada decisão vira um chute. Será que eu posso fazer isso? Será que dá para fazer uma promoção agora? Será que compensa pegar esse empréstimo? Só que, sem um raio-x da operação, todas essas decisões elas acabam se tornando apostas. E adivinha? No mercado, quem aposta demais tende a quebrar. E o pior é que muitos nem sabem o que estão errando. Porque o dia a dia é tão corrido, tão cheio de urgências, que sobra zero tempo para parar e analisar as coisas. E quando a grana de fato aperta, a reação natural é correr atrás de mais vendas, como se vender mais fosse curar todos os problemas. Isso a gente já mencionou no episódio anterior. Mas às vezes é justamente o excesso de vendas, sem controle, que está cavando o buraco da própria empresa. É por isso que eu digo, enquanto você não dominar o básico da leitura de um demonstrativo de resultados, seu negócio vai ficar sempre numa loteria disfarçada de empresa. A boa notícia é que você não precisa ser contador, nem gostar de planilha, muito menos virar um analista financeiro para resolver isso. Hoje você vai entender como um demonstrativo de resultados pode te ajudar a enxergar o que realmente está acontecendo. E quando isso acontece, você para de gerenciar no escuro e começa a jogar o jogo da gestão profissional de verdade. Bora colocar o pé no chão, pegar um papel, uma caneta e entender o que realmente é esse tal de demonstrativo de resultados. Para os íntimos, a gente vai chamar então de DRE, ou DRE, depende de onde você mora. Agora, se você digita no Google DRE, você vai encontrar algumas coisas como demonstração de resultado do exercício. Ele é um instrumento contábil obrigatório, segundo a Lei 6.404, blá blá blá. Mas, sinceramente, isso aí não ajuda em nada o empreendedor que só quer entender o que está acontecendo no seu negócio. De uma forma simples, o demonstrativo de resultados ele é um resumo organizado de tudo que entrou e saiu da sua empresa ao longo de um período. Geralmente de uma forma mensal. Só que ela não mostra o dinheiro da conta. Ela mostra se a sua operação foi lucrativa ou não naquele período. E isso é o que é mais importante do que um saldo bancário. Vamos pensar comigo. Ter dinheiro na conta pode significar que você vendeu bem. Mas também pode significar que você ainda não pagou seus fornecedores, ou que pegou o empréstimo ontem, ou que está devendo imposto que vai vencer daqui 2 semanas.
Por isso que olhar só o extrato ele pode te enganar. O demonstrativo de resultados ele vem para resolver essa situação. Ela vai organizar os números da seguinte forma. No primeiro ponto, a gente fala então sobre tudo que entrou como receita, as suas vendas. O segundo ponto, a gente vai falar então quanto que você gastou para produzir ou entregar o que você vendeu. Aí a gente vai chamar de custo. O terceiro ponto, a gente vai falar então sobre quanto que sobrou depois disso, que a gente vai chamar então de lucro bruto. Logo depois, a gente vai falar então num quarto ponto, quanto que você gastou para manter o teu negócio funcionando. Então, por exemplo, a gente vai chamar isso de despesas fixas e despesas variáveis. O quinto ponto, então, a gente vai chamar no final, se você, deduzindo de tudo que você vendeu, sobrar alguma coisa, a gente chama isso de lucro. Se não sobrar alguma coisa, a gente chama isso de prejuízo. Ele é basicamente uma linha do tempo dos seus números, uma história contada com lógica. Ela não é só uma planilha, ela é um espelho da verdade. Vamos criar uma metáfora aqui para tentar entender tudo isso de uma forma bem resumida. Imagina que seu negócio ele é um restaurante. O demonstrativo de resultados ele não vai mostrar quanto dinheiro tem no caixa. Ele vai mostrar se o restaurante está funcionando de uma forma saudável. Por exemplo, quanto que você vendeu em pratos, quanto que você gastou com ingredientes, quanto que sobrou para você pagar água, luz, aluguel, garçons, o marketing da empresa e, no fim, se deu lucro ou prejuízo naquele mês. Isso é o demonstrativo de resultados. E por que isso importa tanto? Porque você pode estar vendendo bem e mesmo assim estar afundando sem perceber. O demonstrativo de resultados ele vai ser é como um exame de sangue do seu negócio. Se você não faz, você vive pensando em achismo. Se você faz, você sabe o que está acontecendo com o teu negócio. Agora que você entendeu um demonstrativo de resultados de verdade, no próximo bloco eu vou tentar te mostrar como que ela pode ser usada na prática para tomar decisões melhores para o teu negócio. Agora que você já entendeu o que é um demonstrativo de resultados, chegou a hora de responder a pergunta que realmente interessa. O que eu, dono da empresa, faço com essa tal de demonstrativo de resultados na prática? Primeiro, você precisa parar de achar que o demonstrativo de resultados ele é papel do contador. O contador ele entrega a versão formal, obrigatória. Mas quem precisa ler e usar o demonstrativo de resultados é você. Porque é nela que você encontra pistas mais importantes sobre o que está acontecendo, o que está afundando o teu negócio. Existem 3 formas bem práticas para você usar o demonstrativo como uma ferramenta de gestão. Primeiro, a gente vai tentar entender por que o lucro ele não aparece. E isso é clássico. O dono vende, mas no final do mês perguntam, cadê meu lucro? O demonstrativo de resultados ele vai mostrar se o problema está no preço, nos custos, nas despesas ou no volume de vendas que a empresa está tendo. Ela vai revelar se você está pagando para trabalhar. O que infelizmente acontece mais do que parece. Um segundo ponto que eu preciso destacar é que o demonstrativo de resultados ele vai ajudar a decidir onde cortar sem sabotar o teu negócio. E isso porque, no momento de crise, um empreendedor ele vai ter o impulso de sair cortando tudo. Mas cortar errado pode matar o que ainda está gerando resultado numa empresa. O demonstrativo de resultados ele mostra onde estão os maiores custos e despesas. Com isso, você consegue enxergar se o vilão é, por exemplo, o aluguel, a folha de pagamento, ou é o marketing que não está convertendo tudo em vendas. Assim, você corta não como se você estivesse usando um machado de forma desproporcional, mas assim você corta tudo como se você estivesse usando um bisturi de uma forma bem mais precisa. Por último, eu destaco um terceiro ponto. Para você utilizar o demonstrativo de resultados, para você comparar e tentar fazer previsões. O demonstrativo de resultados ele é bom não só analisando o mês atual, mas também utilizando isso para múltiplos meses de uma forma comparativa. Quando você coloca o demonstrativo de resultados de vários meses, um ao lado do outro, você começa a ver tendências. Como, por exemplo, a minha receita subiu? Os custos eles estão acompanhando as minhas receitas? O lucro está caindo? Como é que andam as minhas vendas? Isso vai te dar uma base para você prever o que vem pela frente e tentar agir de uma forma que antes que tudo vire um incêndio, por exemplo. Vamos analisar uma metáfora bem prática. Imagina então que o demonstrativo de resultados ele é como se fosse um painel de controle de um avião. Ignorar o demonstrativo ele é como se você estivesse voando sem saber a altitude, o combustível, a velocidade. E o pior,
Se você não souber do que está acontecendo, você, inclusive, pode estar indo na direção errada. Agora, você deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu vou colocar tudo isso na prática sem uma planilha maluca ou sem um software caro? Aqui a gente pode destacar o seguinte. Você pode montar um demonstrativo de resultados simples no Excel ou até mesmo usar um template que a gente vai disponibilizar aqui no link da descrição desse episódio. O segredo ele vai ser a consistência e a leitura mensal que você faz do demonstrativo. Não adianta montar um demonstrativo muito bonito e esquecer o uso dela. Uma vez por mês, tenta sentar com calma, analisar tudo o que está acontecendo, o que mudou, comparar com o mês anterior e pensar: o que esses números estão tentando me dizer? Se você fizer isso pelo menos 3 meses seguidos, você vai começar a tomar algumas decisões com muito mais clareza. Você vai parar de se guiar por achismos, ou um desespero momentâneo, ou aquele famoso, esse mês parece que foi bom. No próximo bloco, eu vou resumir tudo isso que a gente já viu até agora e mostrar o que fazer se você quiser dar o primeiro passo ainda hoje, mesmo sem entender nada sobre planilhas. E se você chegou até aqui, meus parabéns. Isso já mostra que você é um tipo diferente de empreendedor. Alguém que quer entender melhor o seu negócio de verdade. Tá, e agora? O que fazer depois de tudo isso? Eu preparei um material bônus para você que ouviu esse episódio e quer sair do campo das ideias e ir para a prática. Nessa planilha você vai ter, então, 3 pontos bem importantes. Primeiro, ele vai ser um modelo de demonstrativo bem simplificado. Ele também é um checklist com algumas perguntas que você pode responder todo mês usando o demonstrativo. E ele é um passo a passo para você montar o seu próprio demonstrativo de resultados, mesmo sem ser nenhum mestre no Excel. O link ele vai estar aqui na descrição do episódio, ele é totalmente gratuito e você pode adaptar da forma que você quiser. O que eu posso dizer para vocês? Qual que é a minha sugestão? Faz o seguinte, baixa o modelo, preencha com os números reais que você tem no último mês, mesmo que de uma forma bem bagunçada. Marque uma reunião com você mesmo. Tenta fazer o seguinte, leia o demonstrativo, compare com os meses que você colocou na planilha, ou se você está fazendo isso mensalmente, e escreva 1 ou 2 decisões que você faria baseado nessa leitura. E claro, tenta repetir isso todo mês. Se você criar esse hábito, sua empresa nunca mais vai ser gerida no escuro. Talvez você ainda não tenha uma empresa, mas se você quisesse abrir uma, liderar um projeto, ou até entender seu papel dentro de uma equipe, saber ler um demonstrativo de resultados é quase como aprender a ler sinais vitais de um paciente. Vamos entrar em 4 pequenas histórias reais de gente que andou no escuro e pagou um preço alto. Da mesma forma que aconteceu no primeiro episódio, os nomes eles vão ser fictícios para encobrir as pessoas e as empresas que elas trabalhavam. O primeiro caso, então, é de um empreendedor que entendia que existia um lucro de uma forma ilusória. Aqui a gente vai chamar, então, o dono de Marcelo e ele trabalhava em uma hamburgueria de bairro. No Instagram, a empresa tinha fila na porta. No caixa, o saldo estava vermelho. Então Marcelo ele vendia bem, mas gastava melhor ainda com promoções, mais funcionários, reforma do espaço, e no final do mês, o lucro era só uma palavra bonita. O demonstrativo de resultados, ele nem sabia onde ficava no sistema. O resultado, dívidas no cartão, atraso com fornecedores, e a esposa pediu para ele voltar a ser CLT. Moral da história, faturar bem não é o mesmo que lucrar. No segundo caso, então, a gente vai chamar a Patrícia, ela era uma coordenadora de um projeto social que dava aulas de reforço para crianças. Patrícia, ela era incrível com pessoas. Tinha um coração grande, era ótima no que fazia. Mas quando o patrocinador do projeto social pediu um relatório para mostrar os resultados operacionais do ano, ela travou. Ela confundia demonstrativos de resultados com relatórios mensais. Quase perdeu o patrocínio e só descobriu que o resultado não era o número de crianças atendidas. É saber quanto custa, quanto sobra e se dá para continuar com o projeto. Lição da história. Até projetos sociais precisam entender de demonstrativos de resultados para se tornarem sustentáveis. No terceiro caso, a gente vai dizer que era uma empresa de tecnologia, uma startup de tecnologia, e que o Rodrigo era o principal sócio. Nesse caso, ele achava que o negócio estava indo mal. O fluxo de caixa parecia apertado para ele cogitava vender a parte dele no final das contas. Até que numa reunião, o contador chegou e mostrou o demonstrativo de resultados de uma forma bem detalhada, até que ele entendeu que a empresa estava investindo pesado em marketing, em estrutura
e tinha uma boa margem de crescimento, e era bem consistente. Então, o Rodrigo, que achou que a empresa estava indo de mal a pior, hoje está na empresa e ela vale 4 vezes mais do que valia antes. Moral da história. Sem um demonstrativo de resultados, você não vê a trajetória de verdade. Você vê só uma situação de momento. Na quarta e última história, vamos chamar então que Juliana era uma assistente administrativa de um pequeno comércio. Nesse comércio, Juliana ela fazia tudo. Ela sabia o estoque de cabeça, ela lidava com os clientes e até cuidava de cobranças. Mas quando o chefe dizia que não podia aumentar o salário dela porque a empresa não tinha lucro, ela acreditava. Até que um dia um consultor demonstrou para ela o resultado que a empresa estava tendo e que de fato a empresa era lucrativa. Bem lucrativa. Então ela aprendeu a ler os relatórios e hoje ela é a gerente do estabelecimento. Moral da história. Saber ler um demonstrativo de resultados empodera mesmo se você não for dono. Aqui fica uma lição bem clara. Você não precisa ser contador, mas precisa entender o mínimo para não ser enganado. Ou para não se enganar. Um demonstrativo de resultados ele vai ser uma fotografia da saúde do negócio. E todo mundo que quer crescer precisa saber interpretar essa imagem. Pessoal, aqui você então acabou de dar um passo mais importante para sair da escuridão financeira. Aqui você entendeu o que é um demonstrativo de resultados e por que ele é considerado um painel de controle para o teu negócio. Agora, vamos recapitular um pouco dos 3 grandes aprendizados desse episódio. Primeiro, demonstrativo de resultados não é burocracia, ele é uma ferramenta de decisão. Segundo, não adianta olhar só o caixa de uma empresa. É preciso saber de onde vem e para onde vai cada centavo do teu negócio. Por fim, demonstrativo de resultados ajuda nas decisões mais embasadas, transformando apostas perigosas em ações mais certeiras. Se você leva a sério o futuro da sua empresa, aqui está o seu próximo passo. Baixe agora a planilha de demonstrativo de resultados simplificada e o checklist de boas práticas aqui na descrição desse episódio. Separe 30 minutos este mês para preencher o demonstrativo com seus próprios números e compare com períodos anteriores. Anote 3 decisões que você vai tomar com base nesses dados e execute-as. Quem faz a gestão no escuro depende de sorte. Quem passa a olhar o demonstrativo de resultados com regularidade constrói um negócio previsível, sólido e próspero. No próximo episódio, nós vamos destrechar as armadilhas do fluxo de caixa e como impedir que o dinheiro suma antes mesmo de chegar no teu bolso. Muito obrigado por acompanhar o Conta Aberta, seu podcast de gestão de dinheiro e decisões com transparência. Até o próximo episódio.